Eu queria conversar hoje com vocês sobre a estrutura do TCC. E como a proposta desse curso não é fazer um monte de conversas técnicas, né, que para isso até dá para pegar a regra da ABNT, que seria muito mais fácil. Eu vou colocar o meu ponto de vista, que é muito pessoal a respeito disso. O TCC, como ele não é uma regra normatizada fora da universidade, eu recomendo que vocês vão atrás dos professores do curso ou da unidade de vocês para ver quais são os elementos obrigatórios desse documento. Mas como eu falei, né, é um ponto de vista pessoal e por isso eu queria começar essa aula com uma metáfora. A gente pensar o TCC como um passeio de bicicleta. Se tu for pensar assim, tu não vai começar uma viagem dessas escolhendo uma subida, escolhendo um lugar difícil de passar. Tu vai começar essa viagem por um lugar mais calmo, com uma paisagem bonita, um lugar plano, que a gente não faça muita força para começar. Essa viagem, ela não é completamente desconhecida. Então, o teu leitor, que é a pessoa que tu está levando junto nessa viagem, ele tem uma boa ideia do caminho que vocês vão seguir. Sugeri essa metáfora para lembrar sempre que o TCC e qualquer texto acadêmico, ele não tem a mesma característica de um texto como um romance ou como uma poesia, como uma novela, onde o leitor espera ser surpreendido, onde o leitor espera ser levado por um lugar que ele não sabe onde vai chegar. Com o texto acadêmico acontece o contrário. É claro que tem um espaço para tu surpreender, para tu demonstrar habilidade, para tu demonstrar domínio sobre o tema, originalidade, etc, etc. Mas não de uma forma que o leitor se sinta perdido. Então, a minha dica é que vocês ajudem essa pessoa, ajudem esse leitor que está viajando com vocês a curtir o caminho. Então, aproveita quando vocês passarem por uma parte que tem o vento a favor, que tem uma temperatura agradável. São as partes onde vocês estão concordando em alguma coisa fácil de tu explicar. Quando tiver aqueles momentos mais difíceis que tem assuntos que são polêmicos ou que pode haver desavença, é como se fosse uma subida muito longa ou uma trilha muito difícil. E tenta controlar o ritmo. Tenta não ir nem muito rápido, que tu vai deixar o teu leitor sozinho se perguntando onde é que ele está, o que ele está fazendo ali, nem muito devagar, que ele fique entediado e querendo que tudo acabe muito rápido. Pensando agora em relação à estrutura de tópicos, que como eu falei no início do vídeo, é uma coisa que está normatizada na ABNT, mas que pode variar de universidade para universidade, a gente tem uma estrutura que vai ser compartilhada por todos os trabalhos acadêmicos. E aqui eu vou listar os trabalhos de conclusão de curso, os TCCs, as monografias, as dissertações, teses e artigos e projetos de pesquisa. Todos eles têm essa mesma estrutura, e se vocês procurarem na norma brasileira, na NBR 14724, vocês vão ver que tem vários itens que são opcionais e itens obrigatórios. Os itens obrigatórios, segundo a norma, são capa, folha de rosto, folha de aprovação, resumo na língua vernácula e em língua estrangeira e o sumário. Esses são conhecidos como os elementos pré-textuais. Os elementos textuais são introdução, desenvolvimento e conclusão. Na universidade onde eu dou aula, por exemplo, a gente não divide o TCC em introdução, desenvolvimento e conclusão, a gente dá outros nomes para isso. Então, para reforçar que é importante que vocês vejam quais são os requisitos de cada universidade. E as referências também, que são itens obrigatórios. Então, para dar um exemplo de estruturas de tópicos, vocês têm a introdução, que em várias universidades também se espera que vocês acrescentem justificativa, os objetivos gerais e específicos e a delimitação. E nesse capítulo vocês estão mostrando para o leitor por onde vocês vão passar, é onde ele vai ter uma ideia geral do trabalho. Quando ele termina de ler esse capítulo,
ele já tem que ter uma ideia muito bem formada do que ele vai encontrar lá na frente. Tem que lembrar que o objetivo do TCC não é pegar a pessoa de surpresa. Ela sempre tem que ter uma boa ideia do que aguarda ela no capítulo seguinte. Então, se vocês escreveram esse capítulo com introdução, justificativa, objetivos geral e específico e delimitação de uma forma que o escopo fique bem definido, quando o leitor começar a ler o desenvolvimento, que pode ser dividido, por exemplo, em fundamentação teórica, metodologia e resultados, ele já vai ter uma ideia muito clara do que ele vai encontrar por ali. Claro que muitas dúvidas ele vai esclarecendo ao longo do caminho, mas ele já sabe que na fundamentação teórica ele vai encontrar estes assuntos e talvez alguns autores, se o leitor tiver um conhecimento melhor da área de vocês. Quando ele lê a metodologia, ele vai entender como é que vocês vão abordar o problema, como é que vocês vão resolver o problema e os resultados, o que aconteceu depois que vocês executaram tal e tal método. A última parte obrigatória do TCC é a conclusão, que também pode ter um capítulo de limitações e estudos futuros, que não é muito comum ver em trabalhos de conclusão de curso, mas pode haver. As limitações é quando vocês vão dizer o que pode não ter sido contemplado nos resultados e nos métodos de vocês. O que pode ter ficado faltando, o que talvez não tenha sido executado da forma planejada. Enfim, pequenos percalços ou itens que não puderam ser atendidos devido a limitações do método ou do processo de desenvolvimento de vocês. E estudos futuros seriam sugestões de continuidade do trabalho. Então, só reforçando, não surpreenda o seu leitor e converse com o coordenador de TCC para ter certeza de quais são os itens que devem ser incluídos no relatório.